Olá, pessoal. Então, hoje nós teremos a nossa terceira aula, tá? Que irá abordar as duas últimas teorias da nossa disciplina. Nossa disciplina Teorias Gerais, Teoria da Administração 2, eu sempre quero falar Teoria Geral da Administração. Ela tem por foco fomentar, não só no âmbito educacional, mas colocar para vocês as principais teorias que embasam a ciência da administração. Então, no início da nossa aula, nós tivemos aí, nós vimos, né, a teoria neoclássica, depois nós passamos pela teoria do desenvolvimento organizacional, pela teoria da contingência, e hoje nós teremos as nossas duas últimas teorias, né, na nossa terceira aula. Nós teremos a teoria da administração pública e as novas abordagens da administração. Qual é o intuito desta disciplina? É repassar para vocês a ciência da administração como um todo e quais foram as teorias que as embasaram. Inclusive, para onde vai a teoria da administração logo após todas as teorias que fizeram o embasamento dessa ciência. Hoje, além das duas teorias, nós iremos fazer um resumo para vocês daquilo que nós já vimos, tá? Um pequeno resumo, porque vocês terão prova, né, na nossa última aulinha, e aí vocês vão pegar um gancho dessa aula através de resumos. Vou tentar fazer uma diferenciação para vocês de todas as teorias que nós vimos até hoje. Então, hoje nós teremos o embasamento da administração pública e das novas abordagens da administração. A administração pública, pessoal, nada mais é do que o conjunto de agências, de servidores, de situações que utilizam o recurso público para, de certa forma, gerir, normatizar tanto o bem-estar coletivo, como fazer da coisa pública. Então, tudo aquilo que utiliza recursos públicos para dar normas à nossa vivência em sociedade ou gerir a coisa pública é considerada administração pública, tá? A nossa administração pública hoje ela está perpassando entre a teoria burocrática e a teoria gerencial. Então, nós temos aí um processo de evolução. O que eu vou trazer para vocês na nossa aula é, além do que vem a ser a administração pública, quais são as principais teorias, né, existentes dentro da administração pública nacional, os princípios que gerem tanto a administração pública como o nosso direito administrativo. Porque dentro da administração pública nós temos o geral, que é o direito constitucional, e o mais específico, que é o que normatiza toda a gestão pública dentro da nossa sociedade, que é o direito administrativo. Não vamos falar muito nem abordar esses dois âmbitos do direito, né? Porque, na verdade, os dois direitos eles só nos embasam em termos de princípio da legalidade, tanto na Constituição como no direito administrativo como um todo, com relação à licitação, a atos de improbidade administrativa, contratos administrativos. Então, tudo que vai gerir a nossa sociedade e as entidades dentro da nossa sociedade que tenha, de certa forma, eu vou falar de certa forma porque nós temos instituições e sociedades de capital mistos que têm uma parte privada, mas que também é gerida pela administração pública, mas que tem interesse público ou que, de certa forma, recebe algum tipo de benefício ou de incentivo ou de próprio recurso governamental, ele tem que ser gerido pela administração pública. E o Estado, como ente personalizado, o Estado ele pode ser tanto do âmbito do direito privado como do âmbito do direito público. O direito privado, porque o Estado ele também normatiza a iniciativa privada, é ele que institui, basicamente através da política fiscal, da política monetária e da política cambial, como é que tramita todas as ações dentro do território nacional, né? Aí nós temos o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários, que normatizam não só entes federativos da União, como bancos e instituições financeiras, mas também instituições privadas, seja na legalização, seja na tributação. Então, o Estado, como ente personalizado, ele tanto atua no direito privado como no direito público, mas a sua personalidade é sempre do direito público, ou seja, regir a coisa pública de forma a desenvolver a sociedade e segundo os interesses da população. Só retornando aqui, certo. Quais são os elementos do nosso Estado?
O Estado, e na verdade um país, para ele ser considerado uma unidade federativa, ele precisa possuir o povo, que é a sua população, né, que é regida pelas normas instituídas pela Constituição Federal, pelas normas estatais. Nós temos o território, que é a delimitação de todas as normas do Estado. Nós temos a nossa unidade federativa, que é o Brasil. Nós temos o território, que é toda a área territorial, seja ela terrestre ou marítima, tem um limite, né, onde a União Federativa, a República Federativa do Brasil, pode instituir suas normas e suas leis, os seus regulamentos. Então, eu tenho um povo, que é a população, que é regida por uma Constituição Federal. Eu tenho o território, que são os limites territoriais de abrangência dessa norma, e eu tenho um governo soberano, que no caso é a nossa entidade federativa, que é o Brasil, que institui as normas, as diretrizes e os regulamentos que vai gerir e vai dizer como a sociedade ela deve agir, como as empresas elas devem abrir seu capital, enfim, todas as normas instituídas dentro do nosso território nacional, de forma a gerir a sociedade como um todo, pensar no bem-estar coletivo e repassar para a população tudo aquilo que nós pagamos em termos de tributação, é função do governo soberano. Então, para haver um Estado, eu preciso ter povo, território e governo soberano. Por que que isso é importante? Ah, professora, mas todo país tem isso. Todo país tem isso para ser considerado um país, mas nós temos aí povos que têm cultura, que têm língua, um povo que tem normas, mas que não tem um país definido, não tem um território, então eles não são soberania. Nós já vimos alguns países se desmembrarem justamente porque é uma crise política e pessoas ou nações que elas são subjugadas a outras simplesmente porque ela não tem território. Então, é extremamente importante que um país ele possua, além da população com determinadas características, o que nós dizemos assim, é a cultura do povo. Ele precisa ter o território e o governo que vai reger esse território, seja no âmbito capitalista, né, na economia de mercado, ou na economia socialista, que praticamente hoje nós não temos, né? Mas ainda existe alguns países socialistas dentro do âmbito global. Mas, no geral, o Estado ele precisa ter esses 3 parâmetros aqui para ser considerado uma unidade federativa. Composição. A gestão pública do nosso país ela é feita a partir de 3 entidades ou poderes distintos. Nós temos o poder executivo, que é onde o nosso presidente executa as ações governamentais que vão desenvolver ou, teoricamente, desenvolveria o nosso país. Nós temos o poder legislativo, que vai legislar, ou seja, vai realizar os estudos e propor leis que melhorem a vida em sociedade, de forma tanto em questão de gerir mesmo, de controle, como de desenvolvimento. E o judiciário que vai aplicar efetivamente, após o trânsito em julgado, aquilo que o legislativo normatizou nas leis. Então, nós temos, dentro da gestão pública, esses 3 poderes, que mesmo que distintos, no sentido de cada um tem uma função, os 3 unidos formam a gestão pública. Claro que eles baseados dentro daquilo que a nossa Constituição diz e o que cada poder ou departamento do direito determina, né? Porque nós sabemos que o direito e a Constituição é ampla. Nós temos uma Constituição federal, mas ela vai se desmembrando em vários ramos do direito. E aí cada ramo vai estudar uma parte da sociedade, ou empresarial, ou a nação como um todo, né? Mas, basicamente, a administração pública ela é regida pelo direito constitucional e pelo direito administrativo. E os outros ramos do direito, eles dão um embasamento, como nós temos o direito empresarial, o direito internacional. Mas, basicamente, a administração pública, nós temos uma forte presença do direito constitucional e do direito administrativo. Por isso que, para vocês, essas disciplinas, né, porque essas áreas do conhecimento do direito são extremamente importantes. Na nossa formação, entender de direito constitucional e de direito administrativo é o básico do básico em termos de formação jurídica que nós, administradores, precisamos ter, pessoal. Até porque
desculpem, nós seremos muito cobrados em termos de gestão. E nós só podemos fazer aquilo que a lei nos determina que nós possamos fazer. Por isso, todo e qualquer administrador que trabalhe na área social aplicada, que é a nossa área, ele precisa entender dos ramos do direito, principalmente aqueles que regem a nossa ação como um todo. E se nós formos para a gestão pública, que nos possibilita, que a administração pública, a gestão pública é um ramo da administração, nós teremos que ter um forte vazamento do direito administrativo. A administração pública, ela se divide basicamente em direta e indireta. Direta é a ação direta do Estado sobre a população. Sobre a população. Então, nós temos a União agindo, determinando, controlando a União de forma direta, é uma administração direta. Nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e o município. Então, quando eu tenho um presidente que está agindo dentro da sociedade, de forma a normatizar ou incentivar, nós temos aí, vamos dizer que a redução do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, né, para fomentar a venda de carros ou de eletrodomésticos de grande porte. É uma ação direta do governo para um incentivo econômico. Então, eu tenho uma administração pública direta, uma ação direta do Estado sobre a sociedade. Mas eu também tenho ações indiretas, que é quando a União ela atua dentro da sociedade através de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mistas, como é o caso do nosso Banco do Brasil, né? Parte do capital é privado e parte do capital é público, sendo que o governo federal ele é o maior acionista. Então, o Banco do Brasil, que antes era uma autarquia monetária, deixou de ser, foi revogado lá, acredito que na década de 1980, e passou a ser um banco, uma sociedade de economia mista. Mas nem por isso ele deixou de ser alvo de administração indireta do governo federal. Porque quando o governo federal ele quer fomentar a iniciativa privada, o que ele faz? Ele abre linhas de crédito específicas para a iniciativa privada e utiliza determinados bancos, no caso o Banco do Brasil, para desenvolver essa economia. Então, para facilitar, reduz a taxa de juros, facilita a aquisição do crédito e, consequentemente, a aplicação desse dinheiro dentro da organização e melhoria. Geralmente, os bancos, principalmente os bancos de desenvolvimento, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, eles também têm essa função de desenvolvimento por fomentar algum tipo de política econômica do nosso governo. Então, o governo ele pode atuar diretamente sobre a sociedade, mas ele também pode atuar indiretamente sobre a sociedade através dessas ações, dessas empresas, dessas instituições. Tá? Quais são os princípios básicos da administração pública? Estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. Toda administração pública ela é regida basicamente por esses princípios aqui. Então, eu tenho legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que é legalidade? A legalidade, ela diz que você só pode fazer aquilo do que a lei determina. Então, você só pode fazer aquilo que está em conformidade com a lei. Tá? Então, basicamente, toda administração pública tem que fazer apenas aquilo que a lei determina. Impessoalidade. Quando alguém faz a gestão da cidade, de um país, de um estado, ele está fazendo em nome do bem coletivo, ele está fazendo em nome do bem da sociedade. Não é porque ele é bom, é um ser impessoal, ele não tem querer, ele não tem vontade. Então, a impessoalidade é o fato da pessoa estar fazendo aquilo do qual ela foi votada. Ela foi votada para fazer o melhor, seja pela cidade, pelo estado, pelo país. Ela não foi votada porque ela é boazinha ou porque ela tem certas qualidades. E é isso que nós temos que observar, a impessoalidade de quem está praticando a administração pública. Você faz porque você foi eleito para isso, né? Você estava lá
no processo eleitoral e você foi eleito para isso. Você não faz porque você é bom. E outra coisa, pessoal, que nós temos que atentar. Ninguém faz uma praça ou melhor educação porque é bonzinho. Faz porque é obrigação dele. Ele foi eleito para isso. É a questão da impessoalidade. Você não tem que querer. A partir do momento que você é um gestor público, seja de forma direta ou de forma indireta, direta quando eu estou falando de um prefeito, de um governador, do presidente. Indireta, quando eu estou falando aqui do presidente do Banco Central, do presidente do Conselho Monetário Nacional, ou do próprio presidente do Banco do Brasil, que são entidades da administração indireta. Independente de qual âmbito, seja direto ou indireto, eles têm que fazer aquilo do qual eles se propôs a fazer, que é a função dele. Não é porque ele é bom, é o caráter impessoal do gestor público. Moralidade é o fato de você agir de acordo com a moral, com a ética, com a boa-fé, fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que a sociedade espera de si. Então, basicamente, nós temos princípios que vocês podem aí julgar para ver se estão ou não estão sendo aí praticados hoje em dia, né? Afinal de contas, nós somos as pessoas que deveriam fiscalizar, porque a sociedade é que deve fiscalizar as entidades públicas e, consequentemente, os gestores públicos, baseado no quê? Nos artigos que a própria Constituição determina. Publicidade. Todo ato governamental de gestão pública, ele deve ser publicado. É público, é da sociedade. Então, o gestor, ele não fez determinado projeto e divulgou, porque ele é honesto, porque ele é bom, é porque ele é obrigado, ele tem que fazer. Toda a sociedade tem que saber quais são os atos que os gestores públicos estão fazendo em suas ações. Isso é constitucional. Então, tem que ser publicado, tem que ser feito, realizado. Aí nós temos, né, na verdade, o portal da transparência serviria para isso, que é justamente para dar publicidade àquilo que os gestores públicos estão fazendo. E eficiência. Aqui na nossa disciplina, nós já aprendemos sobre a diferença básica entre eficiência e eficácia, né? Lá na nossa aulinha de teoria neoclássica. Mas, basicamente, fazer suas atividades com eficiência é o fato de você procurar os melhores meios, né, para obter o resultado, mas de forma de que durante esse processo de ação, você utilizou os melhores meios, diminuiu gastos, resumindo, trabalhou de forma correta para conseguir aquilo que você desejava. Não era o objetivo pelo objetivo. Eu quero entregar essa escola. Para entregar essa escola, eu vou utilizar meios ilícitos, porque o bem, o final, o resultado, ele é a escola, né? Eu vou entregar a escola, não importa o que foi que eu fiz no meio do caminho. Não. Eu vou fazer algo de bom dentro da minha gestão pública, vou fazer. Mas durante esse processo, eu tenho que agir com moral, com ética, fazer somente aquilo que é lícito para atingir os meus objetivos. Então, nós temos esses 5 princípios, né, que regem a gestão pública, segundo a nossa Constituição Federal. Mas nós temos outros princípios que também vão reger a gestão pública, né? São princípios oriundos daqueles primeiros, né? Então, são princípios que eles são baseados nos princípios constitucionais. Então, nós temos o primeiro, que é interesse público, ou seja, quando eu estou na administração pública, o meu foco é a sociedade, é aquilo que a sociedade deseja, é o interesse da coletividade, é o interesse público. Segundo, o princípio da finalidade. Toda ação minha tem que ter uma finalidade, tem que ter um fim. Eu estou fazendo algo porque eu quero atingir determinado objetivo. Eu não posso fazer alguma coisa dentro da administração só porque eu acho bonito, não tem finalidade nenhuma. Ou porque eu gosto, ou porque eu quero assim, até porque eu sou um caráter impessoal. Não é mais o meu querer pessoal, é o interesse público e eu preciso ter um fim, uma finalidade para todas as ações que eu estiver realizando. E aí eu tenho o princípio da igualdade.
que é tratar os iguais como os desiguais na medida das suas igualdades e tratar os desiguais como desiguais nas medidas das suas desigualdades. Antes falava somente na questão da igualdade, mas o que o princípio ele fala não é só a igualdade, não é, nós somos todos iguais perante a lei. No entanto, existem situações que nós somos desiguais. Então, no âmbito das nossas desigualdades, nós devemos ser tratados como desiguais. Por exemplo, a professora misturou tudo aqui. Somos iguais ou somos desiguais? Vamos lá. O princípio da igualdade é você dar o mesmo direito a todo mundo, não é verdade? Você pegar as ações e dirigir ela a toda a população. Você não escolhe. Então, todo mundo é igual perante a lei. Só que lá também, no mesmo artigo, você vai ler que, segundo as suas igualdades, todo mundo será tratado como igual. E dentro das suas desigualdades, todo mundo deverá ser tratado como desigual. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de deficiência. E eu tenho um colega que tem deficiência e estuda na faculdade junto comigo. O que acontece? Nós somos pessoas iguais em termos de cidadão, nós temos os mesmos direitos. Mas em termos de capacidade, de locomoção, nós somos desiguais. Então, ele precisa de determinado tipo de atenção e de atendimento diferenciado que eu não preciso. Aí é tratar os desiguais como os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, eu não posso... A faculdade que eu estudo não pode tratar nós dois como iguais porque ele tem limitação. Então, em determinados ambientes, ele vai ter todo um ambiente adaptado para a necessidade dele, porque dentro daquela necessidade de locomoção, ele é desigual. A mesma coisa em concurso público. Se ele precisar de um tratamento diferenciado, ele tem direito a esse tratamento diferenciado, porque nesse âmbito nós somos desiguais. Então, o que a legislação ela diz é que o princípio da igualdade é tratar os iguais como iguais, mediante as suas igualdades, e os desiguais como desiguais, mediante as suas desigualdades, porque existem situações em que as pessoas elas não têm igualdade geral, algum tipo de limitação, ou a pessoa vai precisar de um atendimento diferenciado, isso pode acontecer. Por isso que nós não podemos levar tudo ao pé da letra, né? Até porque, se a pessoa precisa de algum tipo de atendimento especializado, ele vai precisar de toda uma atenção que eu não necessito. Que isso é justamente tratar os desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades. Lealdade e boa-fé é mais ou menos aquilo que nós falamos no princípio da moralidade. É fazer tudo com lealdade, com boa-fé, moral, ética, tá? Princípio da motivação. Assim como o princípio da finalidade, eu também tenho que ser motivado. O que é o princípio da motivação? É que todo agente público ele é motivado pelo interesse público a realizar aquilo que melhora a vida em sociedade. Então, a motivação será sempre um interesse público, um interesse coletivo, tá? Então, assim, o direito público, na verdade, ele tenta limitar um pouco do direito individual, pensando no bem social, tá? Então, eu limito um pouco a minha individualidade pensando na coletividade. E, de novo, o meu caráter impessoal. Eu não posso fazer as minhas ações pensando só em mim. Eu preciso pensar no interesse coletivo, que é o interesse público. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu vou fazer as ações serem proporcionais, né? As minhas ações elas vão ser proporcionais às necessidades. Tá? Então, o princípio da razoabilidade é que eu sempre vou agir com a razão, tá certo? Dentro da legalidade, eu vou sempre trabalhar com a razão, sempre de forma moral e sempre de forma ética. E a proporcionalidade é justamente eu ser proporcional às necessidades da qual eu estou inserido ou eu faço parte. Então, se eu sou um gestor, e isso também tem a ver, pessoal, até com a própria verba. Olha, a gestão pública, geralmente, uma escola, ela recebe verba segundo o número de alunos. Isso é o princípio da proporcionalidade. Eu não posso encaminhar para uma cidadezinha de 50 mil habitantes a mesma verba que eu iria encaminhar para uma cidade com 500 mil habitantes. Tá? Que é o princípio da proporcionalidade. Onde é que o recurso em maior quantidade é mais necessário? É onde tem menos pessoas ou onde tem mais pessoas? Tá certo? Então, eu vou ser proporcional às necessidades
do qual eu estou gerindo, seja a cidade, seja o Estado, o próprio Distrito Federal, enfim. Aí eu tenho modelos de administração pública. Então, entramos aí, né, vamos refazer aqui tudo que nós falamos. Administração pública é tudo aquilo que utiliza, de certa forma, recursos públicos para gerir as normas da sociedade ou a coisa pública, né, que é a nação. Aí nós temos povo, território, governo soberano, né, que formam o Estado, a nação, por assim dizer, e dentro da gestão pública nós temos poder executivo, legislativo e judiciário, não é verdade? A administração pública, ela pode ser direta e indireta. Direta quando é efetivamente o gestor público atuando e indireta é quando eu tenho a ação através de empresas públicas, instituições, empresas públicas, autarquias, sociedades de capital misto. E aí nós vimos que nós temos princípios oriundos da Constituição, que vai gerir a administração pública, e baseado nesses princípios, nós tivemos outros princípios que também vai gerir a administração pública. Mas a administração pública, ela teve vários âmbitos. Nós tivemos a patrimonialista, que foi assim, lá no início, né? Todo mundo lembra, é a gestão realizada dentro dos reinados, onde a res pública se confunde com res príncipe, ou seja, coisa da população, coisa do principado, do príncipe, né? Tudo se confundia, tudo era uma coisa só. Então, o rei, nos reinados não tinha diferenciação, né, de patrimônio que era público e patrimônio que era privado, que era do gestor. Então, nós tínhamos aí dentro da administração patrimonialista muito nepotismo, uma gestão onde o bem coletivo ele não era visto, o interesse público não era visto, era o interesse de quem estava no comando. Tá? Eu colocava dentro da gestão aquilo que me beneficiava, ou as pessoas que estavam ligadas diretamente a mim. Então, no patrimonialismo, existia essa confusão, né, do que é público, o que é que deve ser regido para a sociedade, o que é meu, o que deve ser regido para mim. E ela foi avançando. Até a era do pré-capitalismo, mais ou menos, nós ainda tínhamos a gestão patrimonialista. Depois disso, surgiu a administração pública burocrática, com Max Weber. A burocracia, apesar de hoje ela ser mal vista, inicialmente ela não foi criada para ser essa confusão de papéis, essa demora, essa coisa lenta, esse mau atendimento no serviço público, não. Como na gestão patrimonialista as coisas não funcionavam bem, não se pensava na sociedade, a administração burocrática ela tentou normatizar a gestão pública. Então, instituir regulamentos, normas, lei, fazer com que os departamentos funcionassem. Então, assim, tudo teria norma, o foco seria o interesse coletivo, seria a sociedade. No entanto, tudo tem disfunções, e as disfunções da administração burocrática é justamente essa demora, esse excesso de papéis, essa má gestão do recurso público, não somente pelo gestor, mas pelo pessoal que utiliza. Então, geralmente, as entidades públicas, elas não prestam um atendimento decente, porque as pessoas acham que elas estão empregadas para o resto da vida. E, em vez da segurança laboral, que é o fato de você estar seguro, né, dentro daquele emprego, fazer você trabalhar melhor, pelo fato de você estar seguro dentro do emprego, né, que é dentro da área pública, você trabalha pior, você trata as pessoas mal, você não faz bem o seu serviço, porque você acha que ninguém vai lhe tratar, vai lhe tirar porque você é concursado. Então, na verdade, o que nós vemos hoje é uma disfunção da administração burocrática. Mas Weber não criou a burocracia para ser ruim. Ele criou a burocracia para melhorar, de certa forma, a gestão social, né? Melhorar o fazer público, porque a patrimonialista não funcionava. Ninguém se desenvolvia, era um interesse somente do gestor em detrimento da sociedade.
E hoje, não é que ela está sendo utilizada de forma tão exponencial, ou em todo o território nacional, ou que deixou de mão a burocracia. A burocracia ainda é utilizada, mas a administração pública gerencial, ela já é um fator que está sendo analisado e já está colocando em prática. O que seria? Seria você efetivamente utilizar mecanismos de gestão privada para melhorar a gestão pública. Então, é você utilizar tudo aquilo que dentro de uma organização dá resultado, tem efeito dentro da administração pública para ver se ela melhora. Inclusive, hoje fala-se em levar em consideração o desempenho dos servidores públicos para ver a possibilidade de exoneração quando ele não está, de certa forma, realizando suas atividades como devem ser feitas, até porque quem paga o salário dele é a sociedade, ele precisa colocar isso na cabeça, né? E a sociedade também precisa cobrar. Nós estamos do jeito que nós estamos porque nós nos acomodamos na nossa casinha, né? Nós não ligamos para o nosso dinheiro, de certa forma, né? Nós não ligamos, nós não cobramos, nós votamos e acabou, nós não vamos atrás para saber mais nada se a pessoa está efetivamente cumprindo aquilo que ela prometeu. Então, nós somos, de certa forma, um pouco acomodados. E isso contribui para uma gestão mal realizada. Ia falar mal feita, quase não saiu, então, mal realizada. Por quê? Porque se não há cobrança, eu não sou cobrado, eu posso fazer de qualquer jeito. Se eu não tenho uma moral e uma ética que determina que eu preciso fazer o meu serviço bem feito, porque independente de cobrança ou não, é o meu serviço, e eu estou sendo paga para realizá-lo da melhor maneira possível, se eu não tenho esse princípio ético, eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu só acredito que a cobrança é que vai fazer eu trabalhar direito. Enquanto a população não cobrar, não é somente pelos seus direitos, é cobrar efetivamente pela melhoria do serviço público como um todo, não somente partidário, não somente de candidatos, não somente de políticos, mas que eu digo da gestão pública como um todo, não vai melhorar. Mas a função da gestão pública gerencial seria isso, utilizar mecanismo da gestão privada para melhorar a gestão pública. Então, eu iria utilizar tudo aquilo que a organização já utiliza, seja em termos de gestão de pessoas, gestão financeira, para melhorar a gestão pública como um todo. Administração pública pós-burocrática, né, que é conhecida como a nova administração pública, que é essa administração gerencial que eu acabei de relatar. Então, ela surge, portanto, do fato da crise do Estado não estar dando conta das ações, né, de gerir a sociedade da melhor maneira possível, de gerir os recursos públicos da melhor maneira possível, das entidades mantidas pelo Estado estarem, de certa forma, fazendo o seu trabalho como deve ser feito. Então, a crise no Estado, as correntes políticas mais atuais, a administração pública em processo de evolução, fez com que a administração saísse da burocracia e fosse para a pós-burocrática, que é a administração gerencial. Quais são os princípios básicos da administração pública gerencial? Ela tem uma estratégia voltada para a definição precisa dos objetivos. Então, eu tenho o meu objetivo traçado e eu vou alcançá-lo, igual eu tenho na minha organização. Nenhuma organização, ela abre para fechar daqui a sei lá quanto tempo, enésimo anos, né? Então, eu vou formalizar uma organização, mas ela tem que me dar resultado dentro daquilo que eu tracei, que são os objetivos. Então, nós vemos muito estratégia e desenvolvimento de objetivos dentro da iniciativa privada. Então, a iniciativa pública já está pegando. Nós vimos na nossa disciplina, se vocês estiverem recordando, a administração por objetivos, que é uma decorrência da teoria neoclássica, na verdade. Então, lá o foco era efetivamente conseguir atingir os objetivos organizacionais. Então, uma coisa que era basicamente da iniciativa privada começou a ser utilizada pela administração pública, porque do jeito que está, não dá para funcionar e nós iremos aí para a bancarrota. Garantia de autonomia do administrador. Aí aqui nós não temos mais do gestor público. Ele fala, na verdade, a administração gerencialista, ela defende
Uma, que para você ser gestor público, você deve ter conhecimento. E aqui ele chama até de administrador, que é a pessoa que possui conhecimento de gestão. Não somente porque é formado em administração, porque pode ser um gestor que não seja necessariamente formado em administração, mas, no mínimo, necessitaria conhecer o direito constitucional e o direito administrativo, pessoal. Não, essa aqui já passa a ser uma opinião pessoal minha, mas sim, precisaria ter conhecimento, porque eu não posso eleger uma pessoa que tem um conhecimento legislativo menor do que o meu. Seria a lógica. Como é que eu vou, de certa forma, votar em alguém que tem conhecimento menor do que o meu, em termos de gestão, para poder conduzir e gerir um país todinho? Não tem lógica. Então, a administração gerencialista, ela determina não somente a autonomia do administrador, porque quando mais autonomia ele tem, mais responsabilidade ele tem também. Mas a questão de conhecimento também, de formação. A pessoa, para estar na gestão pública, ela deveria possuir. É claro que formação e conhecimento não determina caráter, nem boa-fé, nem moralidade de ninguém. Mas já evita você fazer, de certa forma, campanhas e promessas que são inviáveis, porque você não entende de economia. Você não tem como dizer que você vai diminuir a taxa do dólar, porque nós estamos em um câmbio flutuante e a taxa do dólar independe da nossa vontade. Existem outros fatores, inclusive o próprio lastreamento da moeda dólar nos Estados Unidos, que inicialmente foi feito em ouro, que determina que é uma moeda muito mais valiosa do que a nossa. Então, quem não conhece de economia começa a falar sobre coisas que não entende, e a população vai cobrar de alguém que não tem nem, como é que eu posso dizer, substância para falar determinadas temáticas. Então, a administração gerencial, ela determina isso, que você precisa ter conhecimento para poder cobrar ou para você votar em alguém ou para você gerir algo que seja público, porque você não está gerindo uma organização que emprega 10 pessoas. Você vai gerir uma união onde todo mundo depende da tua gestão para o resto da vida, seja ela boa ou seja ela ruim, ou gerir um município ou um estado, tá? Por isso que a administração pública ela é extremamente importante dentro da formação. Não formação apenas nossa, administradores, né? Mas a nossa formação enquanto cidadão. Então, ênfase no controle dos resultados. Agora sim, eu vou controlar os resultados. Antes, eu não tenho controle do que o meu funcionário público está realizando, se ele está desenvolvendo bem o serviço dele, se ele está fazendo aquilo do qual ele foi contratado, não, mas ele foi concursado para fazer. Existe, sim, agora um controle dos resultados. A adoção de competição administrativa, que é uma coisa que nós utilizamos muito na iniciativa privada, né, para gerar resultados, e agora estão querendo implementar dentro da administração pública. Descentralização, organogramas horizontais e flexibilização. Então, nós já vimos aqui, dentro da nossa disciplina, tópicos que diferenciaram efetivamente centralização, descentralização, não é verdade? Nós vimos organogramas mais lineares, depois nós vimos organogramas mais funcionais, até nós chegarmos em organizações mais orgânicas. Então, a organização, ela tem esses princípios já inseridos dentro da sua gestão há bastante tempo. E agora quer-se utilizar esses mecanismos de gestão básicos da iniciativa privada dentro da gestão pública, para ver se há uma melhoria em termos de gestão, melhoria da sociedade, enfim, para ver se a coisa anda, tá? Então, basicamente, nós temos o patrimonialismo, que era tudo de todo mundo, não havia controle. A res pública se confundia com res príncipes, tá? Nós temos a administração burocrática, com Max Weber, que, na verdade, o que nós temos hoje é uma disfunção do que ele criou, porque ele não criou a burocracia para ser essa papelada, essa demora, essa coisa onerosa que hoje nós temos dentro do Estado, que são processos que demoram a ser julgados, papeladas que demoram a ser despachadas. E aí, por fim, nós temos a administração gerencialista, que é o fato de utilizar mecanismo da administração privada dentro da administração pública.
Basicamente, quais são os princípios dessa nova gestão pública? Foca na ação do Estado no cidadão. Então, eu tenho o Estado efetivamente atuando para a melhoria da sociedade. Eu estou pensando na minha população, no cidadão. Reorientação dos mecanismos de controle dos resultados. Eu tenho agora que agir, né? Através de quê? Através do interesse público, do princípio da moralidade, né? Eu vou fazer tudo com lealdade, boa-fé, legalidade, mas eu vou controlar os resultados. Ou a sociedade deve controlar os resultados que foram, né, atingidos. Flexibilidade administrativa. A administração burocrática ela é muito quadradinha hoje dentro do nosso país. Então, ela diminui ou ela desacelera, muitas vezes, o desenvolvimento. Então, a flexibilidade administrativa é poder, por exemplo, fazer... Hoje nós temos muito isso no direito, né? Que é mutirão que os juízes fazem para poder liberar alguns processos. Então, essa flexibilidade é justamente isso. É muitas vezes diminuir a quantidade de papelada, a quantidade de etapas pelo qual um processo deve passar até ele ser despachado. Então, é tornar as coisas mais flexíveis, as coisas mais descentralizadas, dar determinado tipo de autonomia a quem pode ter esse tipo de autonomia e responsabilidade. Controle social, isso aqui não é o controle do Estado sobre a sociedade, é controle da sociedade sobre o Estado. Eu não sei se aqui no Nordeste tem, eu particularmente estou por fora, mas no sul do nosso país, e isso começou no Rio Grande do Sul, mas basicamente em Porto Alegre, e eu acredito que no Norte também tem. Mas existe hoje observatório social. Eu não sei se no Nordeste possui algum. Posso estar enganada, né? Mas os observatórios sociais são observatórios onde a sociedade, a partir do próprio interesse, se une para fiscalizar as ações do Estado. Ou seja, a sociedade ela tem interesse de fiscalizar as ações das pessoas que estão gerindo a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E o que eles fazem? Eles acompanham tudo aquilo que é publicado, e até mesmo que não é publicado e deveria ser publicado. Então, eles auxiliam, por exemplo, o Ministério Público a abrir algum tipo de inquérito, algum tipo de investigação, alguma obra que não foi para frente, alguma coisa de errado que aconteceu na cidade. Então, o controle social é efetivamente a sociedade controlando as ações dos nossos governantes, né? Seja de forma direta, seja na administração direta, ou seja na administração indireta. Eu não sei se aqui no Nordeste tem, mas no Sul tem. E eu acredito que deveria existir mais, porque há sim uma necessidade da sociedade começar a controlar as ações realizadas pelos gestores públicos. Isso aqui também é uma opinião pessoal minha. Eu não posso falar muito sobre gestão pública, pessoal, porque eu sou uma pessoa muito crítica. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que nós somos um pouquinho acomodados em termos de gestão pública. Nós votamos, nós estamos em período eleitoral, nós iremos votar. Daqui a um curto período de tempo, nós iremos esquecer em que nós votamos. Muitas vezes isso acontece. Então, quando não há esse controle e esse acompanhamento, a sociedade ela não sabe nem o que foi proposto antes do período eleitoral. Então, o controle social, que ele foi, de certa forma, ele foi instituído, né, pela administração pública gerencial, seria isso, a participação efetiva da sociedade, verificando se aqueles candidatos que disseram que iam fazer mundos e fundos, realmente estão praticando aquilo que eles falaram, ou se estão, pelo menos, fazendo de forma correta, né? Ah, não deu para fazer tudo, porque eu não tinha conhecimento de economia quando eu propus que eu ia baixar o dólar, porque não depende só da economia brasileira como um todo, existe uma série de fatores, inclusive o próprio câmbio do qual nós optamos, né? Nós temos 3 modelos de câmbio, optamos pelo câmbio flutuante, então a variação da moeda dólar independe de qualquer governo brasileiro, a não ser que ele tenha aí um cofre de moeda âncora, em termos de dólar, para poder equiparar o real ao dólar, que isso não acontece.
que seria o quê? Ele só iria emitir real na quantidade de dólar que ele possui em caixa do nosso Banco Central do Brasil. Isso não acontece, porque nós não temos um país desenvolvido e cheio de moeda âncora, que seria o dólar, para poder manter o nosso câmbio aí fixo. Então, ele vai sempre ter variação de dólar, porque ele precisa desenvolver a economia e tornar o nosso país um bom pagador. Mas o controle social é efetivamente isso, é a sociedade controlando as ações do Estado, tá? E valorização do servidor. Nós temos hoje um funcionalismo público que ele é muito criticado, né? Quem está de fora critica porque é mal atendido, porque não funciona, e quem está muitas vezes dentro reclama porque não possui, de certa forma, os seus direitos, os seus benefícios todos zelados. Então, a administração privada, quer dizer, os princípios da administração privada, ele iria valorizar o servidor, mas também cobrar. Então, haveria uma valorização, mas uma cobrança maior. Hoje fala assim de efetivamente você controlar as atividades desempenhadas pelo servidor. Há uma bonificação, mas há em compensação um controle maior das suas atividades. Não é mais a pessoa estar concursada e não ter mais controle sobre ela no seu período probatório. Isso não existiria mais. Então, para muitos, a administração gerencial é ruim porque ela tiraria muito desses benefícios. As pessoas que estão acomodadas dentro dos cargos, né, que têm a certeza que não vão sair a não ser para a aposentadoria, não se sentem muito favoráveis com esses princípios da gestão pública baseada no gerencialismo. Mas as pessoas que querem efetivamente trabalhar, que escolheram o setor público porque efetivamente gostam, mas fazem as suas atividades com prazer, fazem bem feito e muitas vezes não são reconhecidos e são taxados como preguiçosos porque nós temos um problema de colocar todo mundo no mesmo bolo, porque tem muita gente que faz também seu trabalho correto, faz seu trabalho direitinho, trabalha todo dia no mesmo horário, não tem problema. E aí colocar todo mundo no mesmo bolo, essas pessoas elas seriam valorizadas, efetivamente, haveria uma diferenciação. E dessa forma, o que se acredita é que o gerencialismo melhoraria a gestão pública, tá? Não somente por cobrar, mas também por bonificar, por questão de valorização do servidor como um todo, das pessoas que efetivamente escolheram o setor público para trabalhar e se desenvolverem como profissionais. Pronto. As dimensões constitutivas da reforma do aparelho estatal. Para mim poder efetuar uma mudança no âmbito da administração pública, entre ela patrimonialista, burocrática e ela gerencial, eu não posso instituir isso apenas por norma e legislação unicamente. É claro que eu preciso instituir normas novas, legislação nova, mas isso somente não vai fazer essas alterações. Então, eu preciso ter vários tipos de ações que vão fazer efetivamente com que a sociedade saia da administração pública burocrática e passe a atuar na administração pública gerencial. Tudo, pessoal, é um processo, nada é de um dia para a noite. Então, eu tenho institucional legal, que seria o quê? Seriam as normas, seriam as mudanças constitucionais, as mudanças dentro do direito. Então, eu teria mudanças na Constituição, mudanças no direito administrativo, que iria fomentar a nova gestão, o novo modelo de gestão pública. Tá? Então, eu começaria instituindo a legalidade do que seria a nova gestão, quais seriam os novos princípios, tá certo? Dentro da nossa Constituição. Depois, cultural. O que seria isso? É começar a colocar na cultura da população que está mudando a gestão, que nós temos hoje novos princípios, para que a população comece a absorver esses novos princípios de gestão. E depois eu tenho a dimensão gestão, que é gerir efetivamente no âmbito da nova gestão escolhida, no caso, a gestão gerencialista, a administração pública gerencialista, ou a nova administração pública gerencialista. Então, eu não posso simplesmente escolher um modelo de gestão novo, por mais que ele prometa rios e fundos e melhorias e N fatores de positividade, mas eu preciso também analisar
outros âmbitos. Então, eu vou iniciar com a legalidade, tá certo? Depois, a cultura, para que a população possa assimilar essa cultura, essa nova gestão. E, por fim, aí sim eu poderia implementar um novo modelo de gestão, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês visualizarem, de certa forma, o diferencial de cada uma dos modelos de gestão que nós temos, né? Nós temos a administração pública burocrática, que ainda está em vigor, que é o que nós temos até hoje, e a administração pública gerencial, que está em processo, né, de transformação, de transição. Então, a burocrática, ela é basicamente uma obediência cega às normas e procedimentos. Você não trouxe o seu documento, não posso passar o seu processo para frente. Você esqueceu de assinar aqui, tem que voltar para assinar. Então, assim, ou está tudo ok para andar o processo, ou eu vou retomar o processo, começar do zero. Então, assim, é aquela visão cega de que eu tenho que obedecer sempre os procedimentos, tal qual a instituição diz. Já a administração pública gerencial, ela tenta melhorar continuamente o processo. É um processo muito demorado? Então, vamos ver o que está atrasando esse processo. Vamos tentar diminuir o tempo, vamos melhorar esse processo como um todo. A administração burocrática, ela concentra-se no processo, ou seja, nas ações processuais, no trâmite legal, de onde vai sair para onde vai chegar. É em todas as atividades. Já a gerencial seria um foco no resultado. Eu tenho um processo que ele não está me dando tanto resultado, porque ele é longo, ele é demorado, ele tem muitas disfunções. Então, quando eu tenho um processo muito longo, muito demorado, com várias disfunções, e só atrasa, de certa forma, a gestão, eu vou eliminá-lo, né, se isso fosse uma administração pública gerencial, porque ele não está melhorando os resultados e eu não estou tendo os resultados almejados. A administração pública burocrática é autorreferente, ela tem uma autorreferência naquilo que ela já julga ser correto. E a gerencial foca no cidadão. A gestão pública ela só tem pelo que existir, porque há um interesse público, há um interesse da sociedade, entendeu? E eu preciso gerir para que essa sociedade ela receba tudo aquilo que ela merece em termos de gestão. É o interesse público, sempre prevalecendo sobre o interesse privado, tá? Então, na burocrática, eu tenho um controle desses procedimentos. Igual eu falei, faltou um documento, você vai ter que retornar e pegar na sua casa. Faltou uma assinatura, você tem que ir lá no departamento X ou no departamento Y, pegá-la novamente, porque senão o processo não anda. Então, é aquela coisa quadradinha, é aquela coisa demorada, é aquela coisa que delonga muito tempo, que o cidadão fica cansado. Então, é um procedimento dele, né, que ele tem direito, mas a administração burocrática deixou, assim, de certa forma, a disfunção dela. Só lembrando que no âmbito, né, quando ela foi formalizada, ela não era para ser ruim. O que nós temos hoje são disfunções da burocracia que tornou essa gestão uma gestão quase que completamente ineficiente, tá certo? Já que na administração gerencial, eu não tenho um controle de procedimentos, mas eu tenho indicadores de desempenho. É o que eu falei, eu tenho um servidor público que ele ama fazer e realizar o serviço dele. Então, ele tem um desempenho excelente, ele vai ser bonificado, ele vai ser valorizado, diferente daquele que só fez o concurso por questão de estabilidade e é só mais um mal fazendo o serviço dele, né? Porque a prioridade dele dentro da instituição pública não era a atividade em si, não era se desenvolver enquanto profissional, e sim ganhar o saláriozinho dele todo mês e a estabilidade, porque ele acha que porque ele é concursado, ele não pode ser demitido. Então, a administração pública gerencial não é que ela quer sair controlando todo mundo, ela quer focar no desempenho das pessoas que estão efetivamente dentro das organizações públicas de forma direta ou nas organizações de interesse público da administração indireta.
Aqui na administração burocrática, os cargos são rígidos e são fragmentados, né? Então, ela define os cargos de forma rígida e fragmentada. Já na administração gerencial, eu tenho uma pessoa que ela é multifuncional, é um servidor que está lá atuando, mas ele tem conhecimento vasto de várias áreas, ele não é aquela pessoa que só faz esse serviço. Você nunca foi em um determinado departamento público que faltou fulano. Ah, não se resolve isso. Ah, porque fulano não veio. Só fulano faz isso. Ah, não, mas é porque só ciclano faz aquilo, né? Isso é o básico. Todo mundo já passou por isso na vida. Como se só existisse fulano e a atividade só é feita por fulano. Aí a outra pessoa que muitas vezes até sabe fazer atividade, não faz. Então, na verdade, não é somente o servidor que foi lá atrás de estabilidade. Até porque, se o nosso país fosse um país desenvolvido e que empregasse de forma substancial grande parte da população economicamente ativa e também remunerasse de forma substancial essa população, talvez não existissem tantas pessoas interessadas em concurso público. Essa é a verdade. Então, o problema não é só o servidor público que está lá procurando estabilidade. É o fato também do nosso país não dar, de certa forma, subsídio para que as pessoas não queiram outras coisas. Porque empreender muitas vezes não é fácil. Porque se eu estou na iniciativa privada, eu tenho tributos altíssimos para pagar. Eu não consigo, muitas vezes, pagar um funcionário e valorizá-lo, porque eu tenho uma tributação extremamente elevada. E isso dificulta a quantidade de pessoas que eu vou empregar, ou até a melhoria salarial. Então, muitas vezes, eu acredito que o problema da administração pública ela vai muito além de somente parâmetros e da escolha entre a burocracia e a administração gerencial, pessoal. Vai também pela gestão, pelo desenvolvimento econômico do que o nosso país não possui ainda. Então, muitas vezes, as pessoas escolhem o funcionalismo público realmente porque ele não possui segurança na iniciativa privada. E a iniciativa privada não possui segurança em empregar e pagar bem porque a tributação é alta, porque o nosso país é corrupto, porque, enfim, né, não vamos entrar nesse âmbito. Vamos controlar todas as ações do governo, mas isso aqui seria uma aula, acho que só uma aula de 4 horas ainda seria insuficiente, tá certo? Então, a administração pública gerencial, ela é multifuncional, tá? Ela não foca somente nas atividades, nos procedimentos, ela não é limitada, tá certo? E possibilita a flexibilização do trabalho. Nós já vimos aqui, e não é a primeira vez que eu vou dizer, que existem muitas instituições que têm muito mais desempenho em termos de resultado quando ela é mais livre, quando ela é mais flexível, do que necessariamente quando ela tem aquele horáriozinho fechado, né? Você tem que chegar às 8, sair meio-dia, muitas vezes você está tão cansado que você não produz nada em 4 horas. E outras organizações que é muito mais flexível, que muitas vezes você tem um horário tão flexível que lhe proporciona estar tão bem que em 2 horas você produz muito mais do que 4 horas. Então, a administração pública gerencial, ela tem um foco muito mais nos resultados, que para ela, questão de horário, questão de procedimentos, questões de tarefas, é só um meio para obter esses resultados. Ele não é necessariamente uma lei, né? Nós estávamos estudando organizações sistêmicas, organizações orgânicas e organizações mecânicas, nós vimos muito isso, né? Foram até citado, pessoal, vocês até citaram o Google, né, como um exemplo de organizações que é bem mais liberal. Por quê? Porque ela tem um outro tipo de foco. O foco dela não é ver o funcionário lá 8 horas por dia. O foco dela é o resultado que o funcionário vai trazer, independente se ele está lá 8 horas por dia, 7 horas por dia, se ele está só 1 hora e ele faz 7 horas de serviço em casa. Então, a administração pública gerencial, ela tem esse diferencial porque ela não está focando nos procedimentos, ela está focando efetivamente nos resultados, no controle que a sociedade vai exercer sobre a gestão pública e no interesse público que, tirando os princípios constitucionais lá do artigo 37, que nós já vimos agora na aula, lá no início, decorrente desses princípios, o mais importante é o interesse público. Nenhum gestor público não faz nada e nem deixa de fazê-lo se não for baseado no interesse da sociedade. É sempre o interesse público prevalecendo. É sempre ele que vai determinar quais são as ações que o Estado deve ter.
Fora isso, não tem outra coisa. Não existe outro interesse no mundo, não existe mais nada que possa fazer com que o gestor público atue, a não ser o interesse público. Tá, pessoal? Setores do aparelho do Estado. Então, nós já vimos aqui administração gerencial, administração burocrática, patrimonialista, nós já vimos diretas, indiretas, diferenciamos, né, a administração burocrática da administração gerencial. Eu espero que, por mais que muitas vezes, né, a professora acaba sendo um pouco crítica na sua fala em termos de controle social, que vocês estejam assimilando, porque gestão pública, mais do que as outras teorias que eu já falei aqui sobre a relevância delas, gestão pública não é para ficar só no papel. Não é para ler e fazer a prova, passar na disciplina, ser aprovado na disciplina. Vocês têm que internalizar, porque nós fazemos parte da gestão pública. Nós somos parte da sociedade que tem o maior interesse que a gestão pública seja a melhor possível. Então, essa aula aqui não pode ficar só no papel, não pode ficar só no livro, no caderno. Nós temos que internalizar tudo isso aqui que está sendo abordado, viu, pessoal? Então, vamos lá. Como é que funcionaria o núcleo estatal, o aparelho do Estado? Na verdade, o Estado deveria ter um núcleo estratégico, ou seja, aquele núcleo que fomentaria todas as ações estratégicas, né, da nação, todas os planejamentos que deveriam ser tratados, tudo aquilo que deveria ser abordado dentro da nação, tudo aquilo que seria enfatizados. Aí nós temos atividades que são exclusivas do Estado, que são a gestão direta, e nós temos serviços que não são exclusivos do Estado, mas que, de certa forma, são mantidos, são desenvolvidos, ou são, como eu posso dizer, são fomentados pelo Estado, tá certo? E o Estado pode ou não produzir bens e serviços para o mercado, ou pode simplesmente incentivar a exportação ou a importação, caso haja a necessidade. Só retornando aqui. Pronto. E às vezes eu acho que eu passei demais, pessoal, então eu sempre dou uma conferida. Então, basicamente, dentro das ações dos Estados, nós temos serviços públicos, que são serviços prestados pelo Estado de forma efetiva para a melhoria, ou para a manutenção, para a melhoria, para a normatização da sociedade, e serviços de utilidade pública, que são serviços que não são prestados diretamente pelo Estado, mas são mantidos por eles, ou são desenvolvidos por eles, ou são fomentados por eles. Então, seja serviços públicos ou serviços de utilidade pública que têm interesse, né, do Estado, são consideradas ações do Estado. E aqui, pessoal, trouxe meio que um resumo entre formas de propriedades do Estado na concepção moderna. O que é isso? O Estado em si, ele tem o quê? Ele tem um caráter público, mas muitas vezes ele atua sobre a iniciativa privada ou controla. E a propriedade dentro da nossa nação, ela pode ter determinados caráteres. Tá? Então, nós temos propriedade pública estatal, que envolve o uso e o poder do Estado, é aquilo que é mantido, desenvolvido, fornecido pelo Estado. Pública não estatal, que é de interesse público, é como se fosse, ali na pública estatal, são os serviços públicos efetivamente prestados pelo governo, e nós temos entidades mantidas somente pelo governo. Pública não estatal, é de interesse público, mas pode ser só fomentada ou parcialmente gerida, ou parcialmente mantida por recursos públicos, não são necessariamente totalmente do Estado. Então, é de interesse público, não realiza lucro, tá certo? Permite parceria ou cogestão entre o Estado e a sociedade civil. Por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, eu falei que é uma sociedade de capital mista, ou seja, eu posso ser acionista do Banco do Brasil. Quando eu sou acionista do Banco do Brasil, eu sou corresponsável pela gestão do Banco do Brasil.
E eu tenho uma parte no valor dos dividendos. Mas quem é o maior acionista do Banco do Brasil? A União, o governo federal. Então, nós temos uma sociedade de economia mista. Por quê? Porque a pública não estatal, ela permite a coexistência do público e do privado. Tá? Abre-se ao controle social é que a sociedade pode investigar, pode verificar se as ações estão ocorrendo da forma que deveriam acontecer. E rege-se pelo direito privado. Tá? Então, muitas dessas organizações ou entidades públicas também são geridas pelo direito empresarial, pelo direito comercial. Já a privada, aí a privada pertence a pessoas ou grupos, é iniciativa particular, é da iniciativa particular da pessoa, da população, e ela realiza lucro, tá certo? Então, o que é público estatal? Totalmente do Estado. Público não estatal tem um interesse público, é mantido parcialmente pelo Estado, e a privada é só interesse privado, mantido por pessoas específicas ou um grupo de pessoas, tá? É a minha empresa, eu abri uma empresa, ela é privada, ela é minha, tá certo? Então, estamos aqui finalizando a nossa teoria da administração pública, tá? Então, nós vimos o quê? Nós vimos os princípios da administração pública, os tipos de administração pública, os serviços prestados, o que pode ser serviço ou não serviço prestado pela União, pelo governo, tá certo? O que mais que nós vimos? Só fazendo aqui uma recapitulação. Nós vimos que a Constituição determina como deve ser a gestão pública, não é verdade? Nós vimos que a gestão pública ela foi evoluindo do patrimonialismo, da gestão burocrática, até a administração gerencialista, tudo bem? Nós vimos que nós temos a administração direta e nós temos a administração indireta do Estado. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Essa recapitulação? Porque agora nós iremos abordar as novas teorias da administração. Na verdade, para onde vai? Quais são as novas abordagens das teorias da administração? Hoje, fala-se em que dentro das teorias da administração? Para onde ela está indo? Como foi esse processo evolutivo? Tá? Porque nós falamos de teorias como a teoria neoclássica, a teoria contingencial, a teoria do desenvolvimento organizacional, né? Deixamos de fora algumas não foram vistas, tá? Mas agora, a administração enquanto ciência, ela está indo para onde? Olha, para estudar a administração enquanto ciência, eu trouxe aqui 3 períodos, tá certo? O período cartesiano e newtoniano da administração, faltou um azinho ali, pessoal. Período sistêmico da administração e período atual da administração. O período cartesiano, pessoal, é o período que vai aí até a década de 1960, onde eu tenho a administração científica, a administração clássica e a teoria neoclássica. Então, são as teorias da administração, as teorias mais clássicas, as teorias iniciais, tá? É o período de efetivo desenvolvimento da administração como ciência, é o surgimento da administração. Então, esse período aí até a década de 1960. Após essa década, eu tenho o período sistêmico da administração, que vai a partir da década de 1960, e aí nós temos a teoria dos sistemas, a teoria do desenvolvimento organizacional, a teoria da contingência. Então, foi uma outra visão sobre a administração. Nós passamos a falar da importância do ser humano, nós passamos a falar sobre as equipes, sobre o desenvolvimento da organização como um todo, nós passamos a falar sobre a importância e a relevância do ambiente, tanto interno como externo, para a gestão organizacional como um todo. Tá? Então, aqui nós temos, deixa eu só... Aqui nós temos, né, até a década de 1960, aqui nós temos a partir da década de 1960. E aqui nós estamos agora no período atual,
que é onde nós chegamos, não chegamos no ápice, né, mas é o período contemporâneo. Estamos vivendo isso hoje, né, o processo de evolução da administração e novas teorias administrativas sendo colocadas em prática. Aqui, pessoal, eu trouxe somente um resumo para vocês de que algumas das teorias da administração, elas sofreram um processo de teorias científicas. Nós temos o darwinismo organizacional, que, na verdade, ele vai falar sobre o processo de evolução, que assim como as organizações, elas começaram a se evoluir, principalmente após a primeira Revolução Industrial. Então, muitas das teorias administrativas, elas têm um desenvolvimento análogo a algumas das teorias científicas, né? Então, nós temos aí o desenvolvimento das organizações, processo de evolução, a teoria dos quantos, que, na verdade, é a teoria dos números quânticos, tá? Lá da física, também teoria da relatividade. Então, são teorias científicas que embasaram a teoria da administração. O princípio da incerteza, que é o fato de que o ambiente ser uma coisa incerta, que nós não temos controle sobre o ambiente, por isso as organizações, muitas vezes, elas trabalham com prospecção de cenários. A própria teoria do caos, que determina que nós não podemos controlar tudo, tá? E que existem inúmeros fatores que, por mais que nós possamos, muitas vezes, mensurar, eles fogem da nossa percepção e da nossa realidade. A teoria da complexidade, que diz que os fatores eles são muito complexos dentro de um ambiente. E a quinta onda, que seria as revoluções industriais, os desenvolvimentos industriais, depois a era da tecnologia da informação, que foi mudando de forma bem significativa os processos administrativos e a administração como um todo. Então, aqui está apenas um breve resumo para vocês de que a administração, mesmo sendo uma ciência social aplicada, ela teve muita influência de teorias basicamente científicas. Deixa eu só retornar aqui, pessoal. Certo. E aí nós temos, além daquelas teorias, e eu tinha falado, e também já ficou, esse tema ficou bem forte, eu acredito, né, que vocês tenham fixado quando nós tivemos nossa aulinha lá de teoria da contingência, ou teoria contingencial, né, que nós vimos não somente o ambiente, mas a tecnologia influenciando efetivamente as organizações. Então, a era da informação, ela é efetivamente uma era que está mudando todos os parâmetros das organizações na atualidade. Seja no âmbito de mudanças, porque nós temos muitas organizações que começaram a se automatizar, né? A utilizar efetivamente a tecnologia da informação dentro dos seus processos, e da incerteza é porque até hoje nós não sabemos até onde a tecnologia vai, né? Muita gente tem medo da redução de emprego baseado na tecnologia, e agora me lembrando, nesses últimos jornais que eu venho acompanhando, que eu venho assistindo, ele vem falando muito. Muitos jornais já bateram na quantidade de pessoas que irão, ou de empregos que irão sumir e de pessoas que ficaram desempregadas, mas também a quantidade de empregos que irão surgir e de pessoas que serão empregadas na nova era da informação. Porque ainda é um ambiente incerto. As pessoas têm muito medo da era da informação, principalmente da automação, que na cabeça de algumas pessoas vai diminuir a taxa de empregabilidade, né? Ou seja, hoje uma indústria que tem, sei lá, vamos dizer, de médio porte, com 300 pessoas, dependendo do nível de automação, só precise de 100 a cada determinado setor, departamento, vai perder aí, vai entregar para a sociedade 200 desempregados, entendeu? Então, na verdade, a era da informação, ela causa um processo de mudança, porque as organizações elas estão sentindo a necessidade de evoluírem, mas também causa muita incerteza. É claro que nem todas as organizações vão ter uma tecnologia bem avançada, porque nós vimos nas nossas aulas que existem organizações
que tem a tecnologia apenas como parâmetro para os seus processos, né? Utiliza a tecnologia apenas para desenvolver os seus processos. Não é necessariamente uma organização pautada na tecnologia. No que eu digo assim, é completamente tecnológica. Ela utiliza a tecnologia para a questão de processos específicos. Então, é uma gestão de custos, é uma gestão de pessoas em termos de cálculo de folha de pagamento e de tributos, é uma gestão financeira. Por quê? Porque ela é uma organização pequena, é uma organização familiar, é um microempreendedor individual, tá? Então, também não vamos entrar em desespero, né? Nós estamos falando aqui de organizações grandes, organizações mais complexas, que efetivamente para reduzir custos, e isso é fato, pessoal. Apesar da tecnologia, dependendo da tecnologia ser cara, mas no processo de redução de custos, a tecnologia é a melhor forma de você substituir pessoas, que hoje é o que mais encarece a iniciativa privada, né? Então, não querendo desempregar muita gente, mas muita gente vai ficar, porque efetivamente a automação, ela reduz custos com o pessoal. E aí você tem, além de salários, uma série de tributação que a organização é obrigada a pagar. Então, nesse novo processo de novas abordagens da administração, nós temos uma influência efetiva da tecnologia, tá? Os desafios que ela vai promover, que seria não somente o processo de automação, mas o processo de reconhecimento de necessidades, de aptidões, desenvolvimento de softwares específicos às necessidades das organizações. Então, nem tudo que todo mundo diz que é bom é necessariamente o ideal para a minha organização. E aí o processo de inovação, até porque a tecnologia ela muda continuamente. Então, é um processo de inovação contínuo, né? As pessoas estão sempre criando novas tecnologias que estão, de certa forma, sempre melhorando a vida das pessoas, né? Certo. Eu acredito que eu passei um pouquinho demais. E aí nós temos as soluções emergentes. O que são isso? Nós vimos as teorias administrativas evoluindo, né, pessoal? Hoje não é necessariamente teorias. O que nós temos aqui são soluções que estão surgindo, né, baseado principalmente em gestão da qualidade, que é uma teoria, o que é um link aí da administração recente, bem mais recente. Então, nós temos soluções que estão surgindo e melhorando, de certa forma, a gestão organizacional. Melhoria contínua. A melhoria contínua, ela é uma filosofia que vem do Japão, tá? Que é o Kaizen. E ela diz o seguinte, a organização, ela sempre precisa melhorar os seus processos de formas contínuas. Então, se eu tenho um problema, eu vou analisar esse problema, a área onde está esse problema, eu vou tentar montar equipes que vão solucionar esse problema e, a partir daí, eu sempre vou tentar melhorar os meus processos, tá? Analisar o meu desempenho. Eu vou sempre mensurar os resultados que eu estou alcançando. Então, a melhoria contínua seria isso. A qualidade total, ela está muito voltada, ela é, na verdade, uma continuidade. Não é uma continuidade, ela veio da melhoria contínua. E a qualidade total, ela está muito voltada para os produtos que eu estou ofertando. A questão da qualidade, os processos que eu desenvolvo dentro da minha organização, eles são processos que estão me gerando menor custos, mas o melhor tipo de produto, sem nenhum tipo de defeito, né? Então, é assim, é defeito zero, é perda zero, é quebra zero. Isso tanto durante o processo, como também entregar o melhor produto para o meu cliente. Só que hoje existe, na verdade, não é contradição. O pessoal fala muito que antes os produtos duravam mais, né? Apesar de não ter tanta tecnologia, mas duravam mais. E por que hoje não duram tanto? É porque, na verdade, como a tecnologia ela está sempre avançando e inovando, se eu faço algo que vai durar muito tempo, principalmente se eu sou uma organização que eu forneço insumos para a parte tecnológica, eu vou ter algum tipo de produto que não vai estar mais servindo. Então, muitas vezes, limitar o tempo de vida do produto também é facilitar processos de inovação. Encarece o bolso da população? Encarece o bolso da população. Porque realmente, né,
Antes você tinha produtos que duravam 5 anos. Hoje, com 1 ano, o produto está pifando, está dando defeito, você já tem que trocar, ou já tem uma tecnologia nova. Mas é porque a maioria das pessoas que estão produzindo, principalmente coisas tecnológicas, tá, pessoal? Eu estou falando de coisas tecnológicas. Porque aquilo que é tradicional, ele pode continuar com a mesma qualidade e durabilidade. Estou falando de coisas tecnológicas. Elas realmente estão vindo com um tempo de vida útil mais limitado. Isso é fato. Se vocês começarem a observar, vocês vão ver que eles estão vindo com um tempo de vida útil bem mais limitado. Mas por quê? Principalmente as organizações que produzem os insumos, para quem produz algum tipo de tecnologia, está limitando esse tempo de vida para não ficar tão obsoleto. Então, se eu faço um produto hoje que vai durar 5 anos, daqui a 5 anos é uma outra tecnologia. Eu nem sei, eu nem posso imaginar, com o avanço tecnológico que nós temos hoje, como é que estará daqui a 5 anos. É uma coisa, na minha sincera opinião, inimaginável. Então, se eu não consigo, de certa forma, visualizar como seria daqui a 5 anos, fica complicado eu fazer um produto com tempo de vida útil muito longo e ele pode ficar obsoleto. Aqui eu trouxe para vocês o processo de melhoria da qualidade. Como se dá um processo de melhoria da qualidade dentro da organização? Primeiro, eu vou escolher uma área de trabalho, é aquilo que eu quero melhorar, aquilo que eu quero desenvolver. Depois eu organizo equipes, monto unidades de trabalho que vai resolver este trabalho, ou vai resolver essa disfunção. Identifico os benchmarks. O que são isso? São empresas ou gestões que estão dando certo em organizações que estão se desenvolvendo ou são desenvolvidas e que eu posso me espelhar e, de certa forma, obter essas ações como parâmetros. Não é necessariamente copiar, né? Eu não vou copiar o que o meu concorrente está fazendo, até porque, para mim identificar esses benchmarks, pessoal, eu preciso conhecer a minha organização e a necessidade delas. Porque a organização XYZ pode estar praticando a melhor ação administrativa, mas se eu não conheço a minha organização e eu não sei a necessidade delas, aquilo não vai servir para mim. Depois, eu vou analisar o desempenho do método atual, desenvolver um estudo piloto, que seria o novo, administrar a implementação das melhorias do meu projeto piloto, que é aquilo que eu estipulei como o que seria novo, o que seria as melhorias, tá certo? E aí eu tenho um processo, portanto, de melhoria contínua, tá? Então, melhoria contínua da qualidade. Então, hoje nós temos soluções emergentes, não é necessariamente teorias, mas soluções que estão buscando melhorar a gestão organizacional. Fora esses, nós temos a reengenharia. Tá? A reengenharia, pessoal, é realmente fazer aquele processo do zero. Muitas vezes as organizações, elas tentam melhorar, tá? Elas tentam melhorar a gestão como um todo, tá certo, pessoal? E a reengenharia, ela tenta fazer um processo novo, do zero, não só apenas adaptar, mas melhorar, começar do zero, não é só adaptar, é refazer o processo do zero. Só para finalizar aqui, o benchmark é você pegar aquilo de teorias administrativas que as organizações estão fazendo e colocar dentro da sua organização, depois que você conhece, fomentar equipes de alto desempenho, hoje fala-se muito em capital intelectual, e efetuar uma gestão de projetos efetivas e que possa contribuir para o desenvolvimento da organização. Então, hoje, pessoal, dentro das novas abordagens da administração, nós não temos necessariamente novas teorias. Nós temos processos de melhoria e soluções emergentes, tá? Soluções que vão contribuir para o desenvolvimento organizacional como um todo. Pessoal, hoje nós iremos ficar por aqui, nós iremos encerrar agora no slide, tá certo? Aguardo vocês para a nossa aulinha dia 29, nossa aula e a nossa prova. Eu espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês possam estar entrando em contato com os tutores e até mesmo comigo para retirar as dúvidas de vocês. Esse material não vai cair na nossa prova do dia 29, mas vai cair para vocês na avaliação final. Então, boa aula, bons estudos, aguardo vocês, as dúvidas de vocês e espero que tenham assimilado tanto as soluções emergentes como as teorias da administração pública, tá? Tchau!
Música